Boa tarde a todos, bem-vindos ao Seminário de Teoria dos Números da UNB. Hoje são 25 de agosto de 2021. Hoje temos o prazer de ouvir o professor Jean Leles, da Universidade Federal do Pará, que vai conversar conosco sobre interpolação analítica teática de números inteiros. Um prazer ter você conosco, Jean. Obrigado, professor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do professor Emar e agradecer a presença de todos. É muito bom ter esse espaço e voltar a estar nesse lugar, apesar de forma remota, mas esse seminário que tanto contribuiu e que é um espaço muito importante para a teoria dos números. Então, eu fiquei feliz quando o professor Emar disse que mesmo quando acabar a pandemia, se possível, vai continuar transmitindo para a gente poder acompanhar, que é um espaço muito bom, assim, principalmente para a gente que está começando e querendo falar um pouquinho. O que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma nota recente que eu escrevi de um problema que a motivação desse problema começou ainda no meu doutorado, e eu vou falar um pouquinho da motivação, e aí vou comentar um pouco também sobre a interpolação peágica, e aí a motivação levou a uma outra teoria que eu acabei me interessando bastante, e aí eu vou falar um resultado recente que eu tive nesse sentido, generalizando algumas coisas que eu comecei durante a minha tese. Vai ser um bate-papo, muito do que eu vou falar aqui, muitos de vocês já conhecem, é um tema que é recorrente, e está fortemente associado a esse problema que foi levantado pelo Mahler, e que eu já devo ter enunciado ele sei lá, a cada 3 ou 4 seminários que eu dei, pelo menos nos 90% eu falei disso, né? Que é um problema levantado pelo Kurt Mahler sobre a existência, né, sobre as propriedades de funções analíticas que levam números de Liouville e números de Liouville. Eu sempre faço alguns comentários, às vezes eu defino tudo novamente, mas eu acho que eu vou apenas comentar. Bem, o número de Liouville, o conjunto, né, dos números de Liouville, foi o primeiro conjunto de números reais a serem demonstrados como números transcendentes. Recebe o nome de números de Liouville, porque foram construídos como a decorrência do teorema de Liouville, onde ele prova que se eu tenho um número algébrico de grau n, então quando eu aproximo ele por racionais da forma P sobre Q com P e Q coprimos, então essa distância é maior ou igual a uma constante que depende desse algébrico sobre Q elevado a n, onde n é o grau, certo? E aí, feito isso, ele constrói números que não satisfaz essa desigualdade para nenhum n, e a conclusão é que esses números são transcendentes, formando assim a primeira família de números transcendentes. Bem, Kurt Mahler, no século passado, estudou muito da teoria dos números transcendentes, e motivado muito pelas demonstrações da transcendência de E elevado a números algébricos diferentes de zero, que usam a série de potência da função E, ele começou a estudar essa interação, né, entre as funções transcendentes, as funções analíticas, que você consegue fazer um estudo via aproximações e coisas desse tipo, com números transcendentes, né? E aí um dos problemas que ele deixou foi, no final já da carreira do Kurt Mahler, ele escreveu um artigo com nove problemas que ele sugeria como futuras pesquisas para a área da teoria dos números transcendentes. E o primeiro contato que eu tive com esse problema foi bem no começo do meu doutorado, quando eu cheguei na UNB, que eu comecei a ter contato com os demais alunos. Na época, o Josimar, já um pouco mais avançado no doutorado dele, trabalhava com esse problema junto com o professor Diego Marques, bem meu orientador,
E aí, em algumas reuniões com os dois, às vezes com o Josmar, às vezes conversando com o Diego, eu fui entendendo um pouquinho do problema, que não era muito da minha área. No mestrado eu trabalhei com o professor Paulo Henrique, na UFG, e trabalhei mais com conjectura de arte e coisas associadas a números periódicos. E aí eu fui entendendo um pouco do que se tratava essa questão proposta pelo Mahler, e tomei conhecimento. Bem, quando você olha o problema, o próprio Mahler disse que uma das maiores dificuldades que ele via nesse problema era o fato do conjunto dos números de Liouville ser um conjunto não enumerável. Então, essas construções não podiam ser construções construtivas, né? Via interações, tinha que ser uma coisa que conseguisse trazer uma propriedade com um conjunto não enumerável, né? Então, essa era uma das dificuldades. Mas aí, bem, na época o Josimar estudava esse problema, a Elaine estudava também um pouco esse problema, motivado por um trabalho que o Diego tinha escrito junto com o professor Carlos Gustavo do IMPA, o Gugu, onde os dois levaram o problema para o conjunto dos números racionais, tá bem? E aí, bem, colocado, não é bem esse o tema principal, mas só para a termos de conhecimento, colocado em termos de racionais, isso era basicamente encontrar funções transcendentes que levassem racionais em racionais e que eu conseguisse controlar o denominador da imagem. Aí o problema já me parecia um pouco mais tratável, assim. Eu lembro que eu fiquei muito empolgado e durante todo o meu doutorado e até depois dele, eu continuo interessado no problema pelo fato de que, bem, é aquilo da teoria dos números, né? Em geral, problemas de teoria dos números, você consegue enunciar eles de uma forma relativamente simples, e isso às vezes causa uma pequena ilusão de que a solução também vai ser simples. E por mais que a gente sabe que não funciona assim, tem uma parte que continua, não, mas tem que ser possível, tem que ter como construir. Bem, eu me debrucei sobre o problema, avancei muito pouco nele, mas tive algumas contribuições, e aí mais para o fim do meu doutorado, eu conversando com o Diego Marques, eu falei que tinha lido algumas coisas sobre números de Liouville periódicos. Estava pesquisando algumas coisas sobre os números de Liouville e vi que tinha uma definição peágica para os números de Liouville. E aí foi nesse momento que eu levantei para o Diego a possibilidade de a gente estudar uma questão análoga à questão que o Mahler tinha tratado para números de Liouville, caso real, né, o caso clássico, nos peádicos, porque eu tinha alguma familiaridade, dado que eu tinha estudado isso no meu mestrado. E aí veio uma outra... bem, e só para deixar claro, os números de Liouville peádicos eles são definidos de uma forma um pouco diferente dos números de Liouville real, pelo fato de que, bem, nos inteiros peádicos a gente tem que os inteiros positivos eles são densos, né, no conjunto dos inteiros peádicos. Então, enquanto no caso dos Liouville reais eu aproximo por números racionais, no caso dos Liouville peádicos, quem faz esse papel de aproximante são os números inteiros positivos. E essa definição é um pouco diferente na minha tese. Quando eu levantei essa ideia com o professor Diego, a gente acabou adaptando e estudando uma família de números transcendentes, que a gente chamou de Liouville peádicos fracos, onde a definição se assemelhava um pouco mais com a definição do Liouville. Essa definição é uma definição, se não me engano, de 58, e é motivada em equações diferenciais sobre os peádicos. Em um estudo sobre análise peádica, você tem um certo parâmetro, a equação só tem solução se um determinado parâmetro lambda lá não tem esse limite aqui igual a zero, e aí quando o Clark estava estudando esse parâmetro, ele viu que tinha propriedades muito semelhantes a dos números de Liouville real e definiu como número de Liouville peádico. Bem, essas características estão associadas ao fato de que, bem, todo Liouville peádico também é transcendente, e tem um resultado não muito difícil de provar, que se o número é o número de Liouville peádico, que você tem inteiros A e B com A positivo, então a lambda mais B também é um Liouville peádico, não é difícil demonstrar, é só, bem, eu tenho uma sequência aqui de inteiros que aproxima bem o Liouville peádico,
a sequência A vezes N mais B também vai aproximar, então a demonstração é relativamente simples. E aqui tem a primeira coisa muito diferente dos Liouville peásticos, dos Liouville reais, que esse é o grau, né? Você tem aqui uma função linear que é aplicada em Liouville peásticos ainda da Liouville peástica. A gente sabe que no caso de Liouville reais, qualquer polinômio, ou até mais geral, qualquer função racional não constante faz isso com os números de Liouville racionais, e aqui eu mais o Diego construímos um número de Liouville peástico que, se você leva ao quadrado, já não é mais um Liouville peástico. Foi uma das motivações da gente trabalhar com os Liouville peásticos fracos, porque lá valeria o teorema de Mallet. Foi um dos resultados que a gente colocou na tese. E aí tá, então, de novo, né, a mesma ingenuidade que eu tive no começo do doutorado de que o problema do Mahler colocado em termos de racionais deveria ser tratável, né, não deveria ser tão difícil. Quando eu levei para os peádicos, eu falei assim, não, agora, bem, a norma peádica, para quem conhece um pouquinho dos números de Liouville, para os números peádicos, a norma é mais forte, vale desigualdade ultramétrica, então aqui deve ser possível, né? Então aqui deve dar para mostrar se existe ou se não existe, deve dar para caracterizar, fazendo a mesma ideia, tá? Bem, então, colocando em termos do caso peádico, aqui era para funções inteiras, mas uma única função que a gente tem certeza que leva a Liouville peásticos são funções, bem, lineares, né, com coeficiente ali constante. Colocado em termos dos peádicos, a questão se tornou se existia ou não uma função não linear, analítica de ZP em QP, que levasse o número peádico nele mesmo, né? Se tem um número peádico, a imagem também é um Liouville peádico. E aí, bem, eu coloquei nos mesmos termos, né? De novo, não é difícil mostrar que os números de Liouville peádicos também é um conjunto não enumerado. Essa construção não poderia ser algo construtivo, né? Mas deveria ser possível fazer olhando para funções não lineares que levassem números inteiros em números inteiros, né? Já que esses são os aproximantes. E foi basicamente essa a ideia. E aí, no processo de tentar construir uma função, bem, então o nosso problema se tornou encontrar uma função não linear analítica sobre ZP que leva números naturais em números naturais bem, para que eu tenha aquela desigualdade ainda valendo, eu precisaria que a imagem fosse da ordem da pré-imagem. E aí, bem, quando eu comecei a estudar isso, eu me deparei com a teoria da interpolação peádica, que é o tema principal que eu vou falar hoje. Então, o que vem a ser a interpolação peádica? Isso, e por coincidência, isso é definido também pelo Mahler. Na época eu nem sabia que o Mahler tinha estudado essas coisas, sabia que ele tinha muitos resultados sobre números transcendentes, mas ele também tem, a maioria dos resultados que eu vou apresentar aqui também são do Mahler. E estudando um pouco sobre peádicos, eu tive contato com a definição. A gente diz que uma sequência de números inteiros é peadicamente interpolável se existe uma função, a princípio contínua, de ZP em QP, tal que o Fn é igual ao n para todo n não negativo, todo n inteiro não negativo. Então, essa é a definição. E aí, bem, é uma consequência do fato dos inteiros não negativos ser denso em ZP e da própria noção de continuidade, que se essa sequência, se eu tenho uma sequência que é periodicamente interpolável, então existe no máximo uma função, né? Essa função é uma. Bem, quando eu pego uma sequência de números inteiros e interpolo uma função real, em geral existem infinitas, né? Porque esse conjunto é discreto. Mas no caso, em ZP, os inteiros são densos, então se existir, existe um. Tá certo. E aí, bem, quando você, saindo um pouco, né, depois eu vou voltar para o caso dos Liouville, mas saindo um pouco, tem algumas perguntas aparentemente naturais, que eu pego agora uma sequência qualquer, né, uma sequência muito famosa, uma sequência que a gente tinha muito contato, por exemplo, a sequência dos números de Fibonacci. Será que existe algum número primo tal que essa relação de n com Fn seja contínua? Qual que é o interesse disso? Né? Bem, quando você pega uma sequência de números inteiros e coloca
e diz que ela pode ser interpolada por uma função contínua, então, dentro de ZP, você ganha toda a estrutura da análise, né? Então, você pode analisar a sua sequência usando todo um conceito de continuidade, no caso que eu estou mais interessado, de ser analítica, né? Então, você consegue escrever, você conseguiria, se fosse possível, né, fazer uma interpolação analítica de Fn, eu poderia escrever Fn como uma série de potências em Zp, a gente teria todas as convergências modo potências de P, teria uma série de resultados que eu poderia tirar daí, né? E aí, como eu disse, quando eu tive contato com a noção de interpolação p-ádica, os resultados principais, os resultados clássicos nessa área também era devido ao mar. Eu não sabia disso antes de começar a estudar, foi uma coincidência bem interessante. E aí, o que eu me deparei foi que, por volta, acho que, eu não tenho a data exata, mas lá nas referências da idade, acho que em 1960, alguma coisa, o Mahler estudou o problema de interpolações p-ádicas. O Mahler nunca estudou números de Liouville p-ádicos, tem poucos trabalhos em números transcendentes p-ádicos, mas ele estudou as funções p-ádicas, as funções contínuas, as funções analíticas, e é devido a ele o teorema que diz que os polinômios que a gente obtém olhando para os números binomiais como se fosse um polinômio, né? Eu considero o polinômio x tomado n a n como sendo basicamente x vezes x menos 1 até x menos n mais 1 sobre n fatorial, aí para todo n inteiro maior ou igual a zero. O Mahler provou que esses polinômios formam uma base ortonormal para o espaço das funções contínuas sobre ZP. Bem, o que quer dizer que esses polinômios formam uma base ortonormal, né? Significa que toda função contínua p-ádica pode ser escrita como uma série nesses polinômios, e qualquer série nesses polinômios com a condição de que o AN vá a zero define uma função que é contínua em ZP. E, bem, mais do que isso, né, o fato de ser normal, além de ser ortogonal, ser normal, você consegue calcular aí a norma do sup da F usando aqui o máximo dos ANs, consequência da norma p-ádica, né? Então, tem esse resultado que eu fiquei muito impressionado, né? E, inclusive, esse teorema foi a motivação do teorema principal da minha tese, porque foi quando eu tive contato com essa teoria no caso dos p-ádicos, que eu, bem, tentei fazer algo semelhante para os reais e atacar o problema que era o inicial, que era de levar racionais e irracionais com o denominador limitado. Então, foi a teoria do Mahler que motivou, que me deu a inspiração, digamos assim, para atacar o problema e que foi um resultado bem, que eu considero o resultado principal da minha tese, um resultado que eu gostei bastante, que eu fiz juntamente com o professor Diego. E, bem, ele caracterizou isso. Além de caracterizar, ele mostrou que você consegue recuperar os coeficientes, chamados coeficientes de Mahler, daquela série, olhando simplesmente para a imagem da função nos números inteiros não negativos. É como se fosse uma forma de inversão, aí para quem tem sabe um pouquinho de forma de inversão de Möbius, é quase uma tentativa de uma semelhante a uma inversão de Möbius. Isso também motivou, eu precisei de uma forma de inversão semelhante, no caso dos reais, e também fui inspirado aqui. No meu caso, não saiu tão bonitinho, as coisas não funcionaram de forma tão adequada como no caso do Mahler, mas já foi suficiente para a gente ter um resultado bem bacana. E com isso, quando o Mahler faz essa teoria, ele caracteriza quando uma função é ou não p-adicamente interpolada. O problema de ser ou não p-adicamente interpolada agora se resume a calcular esse limite aqui na norma P e saber se esse limite aqui dá zero, tá? Bem, se eu voltar aqui, eu tenho que, como eu disse, é uma base, né? Então, assim como toda função tem essa expansão, se você tem uma expansão dessa com a n indo a zero, você tem uma função contínua definida pela série. Então, o problema de fazer a interpolação p-ádica agora se resume bem, se eu tenho uma sequência e esse limite aqui vai a zero num p específico, então
quando eu olho para esses coeficientes, eles definem uma função que é contínua e, em particular, interpola a minha sequência. Então, o problema se tornou aparentemente mais simples, dava a ideia de que agora vai. Bem, e aí só voltando, bem, eu coloquei um problema lá, né? Diz que geralmente colocar um problema e nem explicar ele não é muito bom, né? Eu fui atrás, entender um pouco o que foi feito em relação a interpolar sequências, e a primeira que me veio na cabeça foi a sequência de Fibonacci. E aí, estudando, um primeiro resultado que já garante que a sequência de Fibonacci, a princípio, não é periodicamente interpolável, é que é possível mostrar, isso é uma consequência da norma periódica, não tem nada muito difícil aqui, é só uma observação mesmo, que uma sequência ela é periodicamente interpolável se ela é periódica, módulo P, isso a sequência de Fibonacci só que os períodos eles têm que ser potências de prima, uma potência de P. E isso não acontece para nenhum P, a sequência de Fibonacci realiza. Porém, em 2006 ou 2005, não tenho certeza, o Bihani, Shepard e Yang, eles publicaram um teorema. Essa função que eu estou apresentando aí, Fão, é aquelas funções hipergeométricas de Gauss, tem como generaliza, né, as funções geométricas, e eles mostraram que você não consegue interpolar a sequência Fn, mas você consegue interpolar a sequência 2nFn. Então, a imagem disso daqui é 2nFn para cada n que você atribui nessa função hipergeométrica de Gauss aqui. E eles mostraram isso. E aí, mais do que isso, bem, a hora que eu vi isso, eu pensei assim, então talvez dá para generalizar para outras sequências, mas a demonstração deles abraça muito bem isso, e eles mesmos já colocam lá na observação final do artigo, que é possível, bem, se você pega sequências de Lucas e você olha a sequência e a sua associada, né, assim como a Fibonacci é associada a Lucas, se você considera as duas, dá para fazer uma construção análoga. E aí, bem, para quem estuda um pouco da sequência de Fibonacci, sabe que esse 5 ele é especial, né, para sequência de Fibonacci, é basicamente o discriminante da sequência. E aí, bem, e aí vai ter um primo que vai exercer esse papel quando você olha para uma sequência e a sua associada fazendo esse papel não. E aí, bem, isso responde, a sequência de Fibonacci não pode, mas essa sequência 2nFn pode, e você consegue tirar, e são identidades conhecidas, né? As identidades que você consegue obter da continuidade dessa Fn, bem, a sequência de Fibonacci é muito estudada, né? Então já são algumas identidades conhecidas dessas potências módulo 5 e potências de 5. Tem um outro, só para mostrar o quão vasto é as aplicações das interpolações, que eu não conhecia, era uma coisa que eu só comecei a ler na época do doutorado, e um teorema que é clássico para quem estuda sequências recorrentes é o teorema de Skolem, Mahler e Lesch, e a demonstração, especialmente a demonstração do Mahler, generalizando a demonstração do Skolem, que é bem trabalhosa a demonstração do Skolem, e o Mahler generaliza a demonstração do Skolem usando interpolações p-áticas. Aqui tem alguns detalhes que eu só quis deixar aqui como curiosidade, quando você lê o enunciado, não parece que é uma aplicação de interpolação p-ática, mas na demonstração, quando você começa a mexer com ela, aparece uma interpolação num primo adequado. Para quem não conhece, o teorema de Skolem, Mahler e Lesch diz que os zeros de uma recorrência linear eles estão em um conjunto finito, união com um número finito de progressões aritméticas com a razão fixa. Então, aqui você tem essa razão S aqui. Então, para qualquer sequência recorrente linear, você tem isso. E na demonstração é usado fortemente interpolação p-ádica, e o Mahler usa a base de Mahler para demonstrar isso. Então, você vê toda essa teoria que o Mahler desenvolveu aparecer aqui de uma forma bem bacana. Agora vamos voltar lá para o nosso problema, né? Eu estou mais interessado nas interpolações p-ádicas. Esse nome é um pouco estranho, mas foi o nome que eu encontrei para isso. Já tinha alguns estudos na área. Acho que a interpretação seria
analiticamente interpolável, fica algo meio esquisito, mas foi o nome que eu encontrei na literatura. Tinha poucas coisas, mas eu encontrei esse nome. Então eu prefiro deixar ele em inglês mesmo. Mas eu vou dizer que ela é p-adicamente interpolável analiticamente se aquela função, além de tem mais do que esse contínuo, eu quero que ela seja analítica. É o que interessa para a gente, dada a motivação do problema. E, novamente, o Mahler descobriu, né, demonstrou, vai depender da filosofia matemática de cada um, ele construiu toda a teoria sobre essa base dada pelos polinômios z tomados n a n, e também caracterizou, lá ele caracteriza quando que uma função é contínua, quando que ela é diferenciável, C2, Cn, C infinito, e diferenciável, que no caso de funções p-ádicas é distinto, essas duas coisas, C infinitamente derivável não garante série de potência no caso dos p-ádicos, então ele caracteriza também as p-ádicas. Então, é basicamente com isso que eu precisava trabalhar e foi basicamente isso que eu usei na minha tese. E aí o que aconteceu depois que eu terminei? Eu tinha feito alguns resultados e na minha tese o que eu consegui provar eu dependia de que a sequência fosse agora nessa nomenclatura de interpolável, né? Ela tinha que ser interpolável para todo P. A maioria dos resultados que eu usava, eu precisava de uma certa convergência, e quando eu fixava o número primo não dava. Então, por exemplo, na minha tese, eu provei que se uma sequência de números inteiros com crescimento polinomial, ela era p-adicamente interpolável para todo número primo, então existia um polinômio que ela era imagem desse polinômio. Então, basicamente, era um polinômio, eu não tinha mudado nada. Sendo que eu queria que não fosse um polinômio, né? Porque eu quero fazer com uma função que seja transcendente. E aí, mas assim, pelas questões mesmo técnicas da demonstração, eu sempre precisava que fosse para todo primo, eu não conseguia desassociar. Inclusive, foi uma coisa que no artigo onde a gente publicou, o referi comentou de que a condição era um pouco forte, porque era para todo primo, e eu, a princípio, basta que eu encontre um primo, mostre que é possível. Então, eu queria tirar essa condição e foi nesse sentido que eu comecei a trabalhar depois. E aí, o que eu consegui nesse sentido, lá eu tinha o caso de crescimento polinomial, mas eu precisava para todo primo, e não adiantava, mesmo que eu colocasse que o crescimento era linear ou sublinear, eu ainda não conseguia tirar a condição de ser para todo primo, porque as desigualdades eram muito difíceis de controlar, a potência polinomial lá fazia muito pouca diferença na hora de estimar essas. Eu vou no próximo slide vai estar o tipo de coisa que eu tinha que estimar. E aí, tinha um resultado da Align da época, que era no caso real e que tratava de o denominador ser ordem sublinear no denominador da imagem. E eu queria pelo menos esse caso, e aí eu me debrucei um pouco nisso. E aí o que vem a ser, né, uma sequência de crescimento sublinear? A sequência de crescimento sublinear, se ela sobre n vai a zero, né? É o famoso O pequeno de n. E aí eu conheci um teorema, que é da análise p-ádica, que eu não tinha conhecimento na época do doutorado, o que é possível mostrar para uma sequência de crescimento sublinear, e não é difícil, é basicamente uma aplicação do teorema das gavetas de Dirichlet, o princípio das gavetas de Dirichlet, é que se você tem uma sequência de crescimento sublinear de números inteiros, então existe, para todo n maior do que zero que você der, existe um índice dependendo desse n grande e um número b inteiro, tal que a equação ômega j igual a bn possui pelo menos n soluções. Ou seja, é a ideia mesmo do princípio da casa dos povos, né? Se a ômega n está crescendo muito pouco em relação a n, então, de certa forma, elas ficam, e são números inteiros, então eu tenho pouco espaço para colocar muitos números, né? Então, se eu tenho pouco espaço para colocar muitos números, de repente eu começo a colocar muita gente
na mesma caixa. Então, bem, desde que eu faça esse n crescer, qualquer n que eu der, eu vou conseguir encontrar algum número inteiro que é pré-imagem de uma quantidade maior, ou pelo menos n, dos ômega n's. A ideia aqui é relativamente simples, mas o teorema que faz toda a diferença é um teorema de Levi-Strauss, e ele me permite, em função da norma dos coeficientes da função analítica, né? Aqui ele pega uma série de potências, mas no nosso caso é uma função analítica, então essa condição aqui é trivialmente garantida. E aí o que ele mostra é que se você consegue encontrar um n, essa propriedade aqui bem, esses CNs vão a zero, então se eles CNs vão a zero, vai existir um Nzão que é o maior e que depois dele todos vão ter norma p-ádica menor do que a d, e esse N limita o número de zeros da função. E aí a demonstração, como eu disse, né, no final, essa parte principalmente se tornou monótono, porque a demonstração fica bem amarradinha, né? Se eu tenho uma interpolação analítica que leva a n em uma sequência que é de crescimento sublinear, então eu vou ter uma série de potências, que eu estou supondo que ela é analítica, né? Então vai existir esse n, mas é consequência do crescimento ser sublinear que a partir de um n quer dizer que para todo n eu consigo encontrar uma pré-imagem, então eu pego a função e subtraio essa pré-imagem, né? É um número inteiro, ela continua, eu consigo mostrar que isso aqui continua valendo para quando eu subtraio o bn, e aí, aí cai numa contradição. E isso resolveu. E aí eu também, como eu disse, né, eu queria tirar a condição de ser necessário para todo primo, né? E aí eu fui para o caso da ordem linear, né? Esse aqui é o ordem grande de n. Então, esse era o caso, em analogia, na minha tese eu fiz o denominador, no caso real, o denominador com ordem linear. E aí eu queria fazer aqui agora olhando para os números inteiros. E, eu consegui melhorar um pouco o resultado. Eu tirei a condição de ser para todo primo, mas é uma condição, me parece, mais fraca, né? Porque eu continuo trabalhando só para o mesmo primo. Antes eu precisava que fosse todos os números primos, mas eu fico com a condição de que ela possa ser estendida analiticamente a QP. E aí, nessas condições, eu consigo mostrar que se ela faz, então ela é uma função linear. E aí aqui é realmente usando a base de Mahler, fazendo estimativas desses ANs, usando aquela condição de que isso daqui tem que ir a zero, fazendo certas estimativas e aí em algum momento eu preciso que eu possa estender essa função para todo o QP para ganhar um pouquinho aqui na convergência desses ANs. Esses foram os resultados que eu consegui melhorar na minha tentativa. Eu fiquei, pelo menos, essa pandemia, eu gastei um bom tempo tentando melhorar, tentando tirar essa condição. Eu acredito que, é uma condição muito forte, né? Você pegar uma sequência que tem um crescimento linear e querer uma função, uma série de potências que leva ela nos peágicos. Então, como eu acho essa condição muito forte, eu acredito que que não existem essas funções independente da extensão analítica. A minha dificuldade está muito em controlar essas estimativas. Observe aqui que eu tenho uma sequência UN, que o crescimento dela é mais ou menos da ordem N. Então, o trabalho quase todo está em fazer estimativas boas desse AN aqui. Aqui não dá para melhorar muita coisa, porque eu estou olhando a norma p-ádica, então eu tenho uma valorização p-ádica aqui do fatorial, e aí o que eu sei é que, isso aqui vai a n, a valorização p-ádica do meu AN, que é o número inteiro, né? Isso aqui sempre dá inteiro, que é um número inteiro, eu sei que a valorização p-ádica desse cara tem que ser maior do que a valorização do fatorial, e isso vai me dar a estimativa, a melhor estimativa possível de tirar daqui, né? Então, a dificuldade é fazer essas estimativas, né? Isso aqui é um número binomial. Tá, desculpa, não coloquei aqui, mas esse n, esse j, está variando do zero até o n, tá? Essas somas são todas finitas, assim como estava lá no teorema.
Então, controlar isso aqui ainda tá um pouco difícil, eu não consegui, eu cheguei a desistir, e aí eu escrevi a notinha e mandei para a revista há uns 2 meses, estou esperando a resposta. Algumas coisas em relação a isso, antes de eu finalizar, só fazendo alguns comentários, existem algumas aplicações, aí depois comecei a estudar, tem muito sobre interpolações peádicas, no caso de L-séries, tem inclusive associado com aqueles problemas de você passar de uma forma modular para uma L-série, coisas desse tipo. Existem muitos problemas associados com essas interpolações peádicas. Atualmente eu vi alguns artigos, algumas coisas que me deram ideias de problemas para tentar atacar. E, por outro lado, tem essa pergunta, né, em relação a algumas sequências de quando você pode ou não interpolar e as consequências dessa interpolação. Então, um exemplo clássico, uma função que é ordem de n, por exemplo, a função phi de n, né? Então, provavelmente, a função phi de n, a gente lá naquela condição mesmo de ser periódica, a gente teria um problema, mas será que eu consigo colocar um fator de correção na phi de n que me permita interpolar e que ela seja contínua para algum primo e que esse fator bem seja controlado? Então, existe uma série de resultados nesse sentido que são interessantes. O próprio resultado do Birhani sobre as sequências recorrentes de ordem 2, ele é recente, não é tão recente, né, 2006, mas existem citações desse trabalho. Então, foi um problema que me interessou, fugir um pouco de só tentar resolver pela questão dos peádicos e olhar mesmo para as interpolações e as interpretações dessas interpolações. E, bem, eu achei bem interessante, queria compartilhar com vocês. Aqui tem algumas referências, uma generalização do teorema de Scullin-Maillet, que também usa essa teoria aí. O do Birhani é 2005. 2006 é uma generalização do teorema de Scullin, que usa interpolações peádicas. Esse aqui é o meu trabalho com o Diego, onde eu disse que eu comecei a discutir esses problemas sobre números de Liouville peádicos. E aqui a gente basicamente trata dos números de Liouville peádicos fracos. A gente mostra uma pequena proposição que não valia a generalização do teorema de Maillet para os Liouville peádicos. A gente construiu um número de Liouville peádicco que elevado ao quadrado já não é mais Liouville peádicco, e por isso a gente motivou o estudo de uma outra classe, teve alguns resultados, e depois eu voltei a trabalhar com a definição clássica, que foi feita nesse artigo aqui, 66, onde o Clark define os números peádicos. Esse artigo de 58, o Mahler faz esse estudo das interpolações peádicas. Nesse artigo de 84, ele faz as sugestões, e o interessante é que ele nunca, bem, pelo menos os resultados que eu pesquisei, dei uma olhada nos resultados dele, ele nunca estudou esse problema aqui nos peádicos, apesar de ter todas as ferramentas. Talvez ele não se interessou, ou as épocas diferentes, mudou o interesse. Bem, quem sou eu para tentar adivinhar o que aconteceu, né? E aqui é um livro que eu gosto bastante, sobre o cálculo ultramétrico, que uma boa parte de tudo isso que eu apresentei aqui, as teorias básicas, estão nesse livro. É um livro bem interessante sobre o cálculo ultramétrico. E é isso, pessoal. Espero não ter passado muito tempo. Eu classicamente extrapolo. Obrigado a todos. Essa foto aqui não é você e o Edward, não, né? Não, com certeza não, professor. Essa foto aí é o Terence Tao e o Ernst. É uma foto que eu acho muito interessante, né? Duas gerações se encontrando. Isso aqui, uma vez perguntaram, né? Depois que o Paul tinha falecido, perguntaram para o Terence o que eles estavam estudando. Isso foi... Terence aqui está com uns 12, 13 anos de idade, estava participando da IMO, e aí eles, bem, o Poedos mostrou para ele um problema, eles começaram a discutir lá, mas eu acho muito icônica essa foto, né? Ver o Terence Stahl do lado do Poedos discutindo matemática, eu gosto bastante dessa foto, mas com certeza não sou eu. Muito bom. Olha, primeiramente, deixa eu agradecer. Pena que não dá para ouvir as palmas. Obrigado. Obrigado, foi bastante interessante. E
Uma dúvida que eu fiquei, talvez eu tenha me distraído com muita análise, até análise teática e análise, foi que Sim. o resultado do Mahler falava sobre funções lineares, não é? Não, o resultado do Mahler ele caracterizava a quando que uma sequência era interpolável, né? Ele construiu uma base para as funções contínuas peádicas. Aquele resultado de que as funções lineares levavam ao Liouville peádico e Liouville peádico, esse resultado é do Clarke mesmo. Quando ele define os números peádicos, ele faz essa observação que é relativamente simples, que você troca lá nas aproximantes. Mas por que você, então eu não sei se eu me distraí, por que você se concentrou que os termos das sequências tinham que ficar linearmente, de alguma maneira, ligadas com N? Era uma das cotas? O que era? Porque a minha tentativa, bem, para você demonstrar o resultado quando você tem uma função linear. Só acompanhar? Oi? Eu volto sim, só um minuto. Bem, a hora que eu tento, não, acho que é nesse aqui mesmo. Bem, não, esse aqui. Quando eu tento fazer esse crescimento linear, é porque se eu conseguisse o crescimento linear, a demonstração seria muito semelhante. Deixa eu voltar lá na definição de Liouville-Peage para ficar... Bem, essa é a definição de número de Liouville-Peage, né? Você tem esse limite aqui dando zero, então basicamente você tem uma subsequência de números inteiros positivos, tal que quando você vai calculando a raiz ômega n-ésima dessa norma de ômega n menos o lambda, a norma P, dá zero. Então, por isso que essa é uma observação, né? Essa observação Clarke fez. Se eu pego um número de Liouville peádico, multiplico por um número inteiro positivo e somo um número inteiro positivo, bem, a sequência de aproximantes vai ser A vezes o ômega n mais o B. Então, se eu tenho esse crescimento, eu consigo. Então, quando eu venho a forma mais imediata de tentar resolver o problema seria se eu tivesse uma sequência que ainda é de crescimento linear, mas que não fosse imagem de uma função linear. Fosse uma outra forma de eu associar os números inteiros positivos numa sequência de crescimento linear e faz o mesmo processo, né? Eu troco lá e a coisa vai funcionar. Mas aí é que tá, né? Apesar de ser um caminho para resolver o problema do Mahler, é uma coisa que eu acredito que não vale. Do mesmo jeito que no caso que o Diego trabalhou com o Gugu, aquela é uma condição suficiente, com certeza não é uma condição necessária, mas que quando você vê a condição, aparentemente ela é muito forte. Então, era uma tentativa de esvaziar mesmo essa condição, que foi uma das coisas que a Elaine fez com o Diego, eu fiz. Então, era tentar esvaziar mesmo essa condição. Então, se essas funções existem, elas não são pelo mesmo caminho do resultado do Miley, do resultado do Clarke. Então, foi nesse sentido que a gente tentou. Mas ainda não deu, não. Entendi. Muito bom. Deixa eu ver. Tem outras perguntas, pessoal? Deixa eu abrir para vocês. Ana Paula está falando parabéns, Jean. Obrigado. Muito legal. Mais algum comentário? Obrigado, Vitor. Obrigado, Matheus. Muito obrigado. Você sabe que esse teorema 2 está me dizendo se eu consigo fazer para todo QP, então é um polinômio linear. Sim, sim. Se ela pode ser estendida para todo QP, então é uma função linear. Porque é uma condição forte, né? Você quer que ela seja periódica e ainda... Eu acredito que esse resultado vai sair, assim, eu só ainda está faltando a inspiração. Vou começar... E acho que em algum momento vai sair, sim. Estou confiante. É com a terceira dose da vacina, quem sabe? Que a terceira... Estou feliz, né? Estava falando isso no começo, que eu estou com a segunda dose, estou um pouco mais tranquilo. Espero que em breve todos nós estejamos e que essa pandemia acabe e visitar o UNB.
Não se livrou de mim, professor. Estou brincando. Muito prazer ter vocês. Obrigado. Pessoal, então agradeço a todos pela participação. Lembrando que esse link que nós usamos para entrar no seminário hoje é nosso link eterno. Se você tiver o primeiro, é só clicar nele e você vai estar aqui no nosso seminário às quartas-feiras. Então, mais uma vez, eu agradeço ao Jean. Muito bom, Jean. Muito obrigado. Obrigado, professor. E um abraço a todos. Nos vemos na semana que vem com a Bíblia. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Um abraço. Nos Até vemos mais. Tchau, tchau. Obrigado novamente. Parabéns, Jean. Tchau, pessoal. Um abraço. Parabéns, Jean.